Olá pessoal do quadro, bom dia para todos, boa tarde, boa noite. Hoje a gente vai falar primeiro a autoduplicação, a transcrição e a tradução dos ácidos nucleicos. Então o primeiro tópico é a autoduplicação. A autoduplicação é uma capacidade que uma substância química tem de todas as vezes que ela apresentar as mesmas substâncias que a compõem, próxima a ela, e na presença de enzimas específicas, uma molécula vira duas. Então a gente pode chamar isso de a molécula da vida. A capacidade de autoduplicar, sem precisar de interferência nenhuma sua, ela se autoduplica sozinha. Essa capacidade é a que faz do DNA a mais importante molécula viva. Então a autoduplicação é a capacidade de uma molécula formar moléculas filhas idênticas à molécula inicial. E isso é a capacidade de autoduplicação. Então, se a gente tem uma molécula de DNA, o DNA é que tem capacidade de autoduplicação. Se a gente tem essa molécula de DNA, se ela entra em contato com enzimas específicas que existem no interior das células, mais enzimas, como por exemplo a helicase, que vai abrir a hélice, separar um lado do outro, a helicase, e as polimerases, que vão fazer polímeros, as desidrogenases. Então várias enzimas vão atuar na molécula de DNA e essa molécula, ela vai abrir essa molécula, ela abre em duas. Ao mesmo tempo que ela vai abrindo, ela não abre toda e separa, porque ela é muito grande, mas é um segmento. Ela abre e vai havendo, através da DNA polimerase, a desidrogenase e a DNA polimerase, vai colocando uma fita semelhante à fita complementar. Então essa fita aqui de cima, ela recebe os nucleotídeos igual à fita de baixo. E essa fita de baixo recebe os nucleotídeos igual à fita de cima. Então, uma molécula forma duas. Duas formam 4, 8, 16, 32, 64. Então, essa capacidade de formar, abrir a molécula através da helicase e através da polimerase e da desidrogenase, ela fazer uma fita complementar. Se a gente tivesse feito isso aqui, cores diferentes, uma fita branca com uma fita rosa, a gente ia ver que essa fita rosa recebeu um complemento branco e essa fita branca recebeu um complemento rosa. Então, essa molécula filha é igual à mãe, essa molécula filha é igual à mãe. Essa capacidade a gente pode chamar de química da vida. Não existiria vida se não tivesse essa capacidade de autoduplicação. Então o DNA faz autoduplicação. Nós temos determinadas substâncias químicas, que isso é exceção e já apareceu em prova. A gente tem algumas proteínas que também fazem autoduplicação. Isso é muito raro e causa doença. Isso aqui, proteína que faz autoduplicação, essas proteínas a gente vai chamá-las de prions. E nós vamos encontrar a doença da vaca louca, o scrap da ovelha, nos humanos, doença de Creutzfeldt-Jacobs, que escreve, é uma doença de encefalopatia. Todas essas doenças dos prions faz com que o sistema nervoso, o cérebro, fique esponjoso. Por isso que chama da vaca louca. O cérebro dela é uma espongilite no cérebro. Na ovelha cai o pelo e dá lesão cerebral. Às vezes pode perguntar assim: existe alguma molécula no nosso organismo que tem capacidade de autoduplicação sem ser o DNA? Você vai falar assim: basicamente não. Mas existem em determinadas doenças uma situação
em que alguns fragmentos de proteínas se autoduplicam. Esses fragmentos de proteínas que autoduplicam, acumulando numa determinada região, impregnando os núcleos da base, como na Creutzfeldt-Jacobs, e levando a uma doença neurológica grave, e isso chama prions. É menor do que vírus. O prion é um pedaço de proteína que se autoduplica. E já que a gente falou de vírus, nos vírus, a gente tem vírus de DNA e vírus de RNA. Eu falei e eu prometi para um aluno nosso que ele perguntou se o coronavírus era um retrovírus e tinha transcriptase reversa. Hoje a gente já sabe que não é. Ele é um vírus de RNA de orientação positiva. A gente chama de SS mais RNA. Então, quando o vírus é de RNA, ele pode ser de RNA positivo, ele pode ser de RNA de fita negativa e ele pode ser um retrovírus. Esse vírus do coronavírus que a gente está estudando é um RNA positivo. A febre amarela, a dengue é vírus de fita positiva, igual o coronavírus. São vírus que reproduzem de uma maneira diferente, que eu vou explicar na transcrição. O vírus de DNA, como que ele faz? Ele entra na célula hospedeira e o que ele faz? Ele usa as enzimas da célula hospedeira. A helicase, a polimerase, a desidrogenase. Então ele vai no núcleo da célula, porque o vírus ele não entra inteiro no DNA. Ele entra só o DNA do vírus. Na célula ele não entra inteiro. Só o DNA dele que entra. Esse DNA vai lá no núcleo e o que ele faz? Ele faz uma autoduplicação utilizando as bases nitrogenadas do DNA. Então, daqui a pouco, dentro desse núcleo, existe, e no citoplasma, começa a existir DNA viral. Muitas vezes rompe o núcleo e ele começa a soltar vários DNA virais. Mas ele usou a helicase, a polimerase e a desidrogenase da célula. Então o vírus de DNA, ele faz autoduplicação com nucleotídeos e enzimas da célula hospedeira, né? Vírus de DNA. Os vírus de RNA, e nós estamos vivendo uma epidemia de um vírus de RNA, inicialmente pensou que ele poderia ser um retrovírus. No estudo detalhado dos coronavírus, a gente via que ele tinha uma tendência, alguns coronavírus são RNA negativos. Mas o coronavírus atual, da SARS, da MERS, da Covid-19, ele é um vírus de RNA de orientação positiva. Esse negócio de orientação positiva e negativa também, numa aula de aprofundamento, a gente vai chamar de 5 linhas, 3 linhas. A partir do carbono, a gente vai falar, ele é 5 linhas, 3 linhas, o carbono da pentose. Se ele é 5 linhas, 3 linhas, ele é positivo. Se ele é 3 linhas, 5 linhas, ele é negativo, ele é complementar. Então, olha o que a gente tem. Do DNA, tranquilo. O vírus de DNA entra, faz a autoduplicação, a célula inteira trabalha para o vírus, fazendo novos vírus, novos capsídeos, né? Ele faz RNA mensageiro, que faz proteínas, que são os capsídeos. E os capsídeos guardam dentro dele um DNA, essa célula sofre um brotamento e começa a liberar, né? Ou explode, dependendo se é um vírus lítico ou um vírus lisogênico. O vírion, ele fica dentro do DNA da célula sem matar a célula. De repente, quando essa célula entra em estresse, principalmente falta de alimento, ele começa a se reproduzir. É outro capítulo, né? O que é um ciclo lítico, o que é um ciclo lisogênico. Isso é vírus de DNA. Os vírus de DNA fazem isso. Autoduplicação. Além do DNA que faz a autoduplicação, nós temos vírus de RNA. O primeiro vírus de RNA mais estudado, que a gente chama de retrovírus. Por que ele chama retrovírus? Porque ele tem uma enzima que não é da célula, é dele. Quando o DNA forma um RNA mensageiro, isso aqui é, vamos supor, CGT. Aí é que vai virar GCA. Então, eu tinha um código genético que virou um códon. Eu não traduzi. Eu falei com você assim, vamos supor que você é um RNA mensageiro, eu sou o DNA.
Eu falei com você assim, CGT. Entendeu? Você fala comigo, entendi. Eu falo, repete. Você repete, GCTA. Ou seja, você pegou o meu código e escreveu esse código numa linguagem de RNA. Então isso não é tradução, isso é transcrição. Transcrever é o RNA ser feito através do DNA. Quando o DNA faz um RNA mensageiro, acontece a transcrição. Por que é transcrição? Porque eu transcrevi um código. Agora, na hora que o RNA mensageiro encontra com o RNA transportador, que carrega um aminoácido, encontra com outro RNA transportador, que carrega outro aminoácido, encontra com o RNA transportador, que carrega outro aminoácido, quando o RNA mensageiro entra em contato com o RNA transportador, o que ocorre? Ocorre a confecção da proteína. Então, esse código, que CGT, por exemplo, que significa colocar o aminoácido retângulo no primeiro lugar, colocar o aminoácido no segundo lugar, colocar o aminoácido losango em outro lugar. Isso é a tradução. Isso foi traduzido. Por quê? Esse código virou proteína. CGT deixou de ser um conjunto de letras. CGT passou a ser o quê? Aminoácido retangular como primeiro aminoácido na proteína. Isso é tradução. Quando o RNA mensageiro é formado, transcrição. Quando o RNA mensageiro combina com o RNA transportador e fabrica a proteína, o que aconteceu? Foi traduzido o código. O código virou códon e o códon virou anticódon e o anticódon fez a proteína. Então, códon para anticódon é tradução e código para códon é transcrição. Por que eu parei de falar uma coisa que eu estava falando e vim falar aqui? Porque o que é um retrovírus? O retrovírus é um vírus que ele tem RNA mensageiro e a gente não fala que ele é RNA mais RNA menos. Alguns têm até fita dupla, a maioria tem fita simples. Ele tem um RNA mensageiro e esse RNA mensageiro faz um DNA. Então, é uma transcrição? Não, é uma transcrição para trás, ao contrário da transcrição. Porque a transcrição é o DNA fazer o RNA mensageiro. Se o RNA mensageiro faz o DNA, é uma transcrição ao contrário. E essa transcrição ao contrário, nós vamos chamar de transcriptase reversa, que é a enzima que ele tem. Todas as vezes que o DNA faz um RNA, ele tem uma enzima chamada transcriptase, que é a enzima da transcrição. E quando o RNA mensageiro faz o DNA, ele altera o DNA da célula e esse DNA passa a ser um DNA viral. Ele não é DNA viral porque esse vírus é um vírus de RNA, mas é um DNA que esse vírus teria se ele fosse de DNA. E ele faz isso dentro da célula. Mas não existe dentro da célula uma enzima que faz isso. Dentro da célula, a enzima que existe é a enzima que o DNA faz o RNA. A enzima que o DNA faz o RNA, a enzima chama transcriptase, que na realidade é uma união de várias enzimas para fazer o RNA mensageiro. Tem a helicase, tem as desidrogenases e a transcriptase, que faz o RNA mensageiro, né, na hora de fazer o RNA mensageiro. Agora, quando esse vírus chega na nossa célula e fala assim, eu preciso fazer um DNA, ele não encontra enzima para que ele faça o DNA. Então, ele já traz a enzima dentro dele. Então, alguns vírus não injetam na gente só o DNA. Eles injetam na gente enzimas junto com o DNA. O caso do HIV. O HIV é um retrovírus. Ele injeta na gente o DNA e ele injeta na gente uma transcriptase reversa. Lá na China, logo que surgiu, né,
a epidemia, eles usaram o medicamento de inibidor da transcriptase reversa e não teve nenhum resultado e abandonaram. Claro que não teve nenhum resultado, porque o coronavírus não é um retrovírus. Todo retrovírus responde bem à transcriptase reversa. Ele diminui a sua replicação, porque você inibe o processo do RNA mensageiro que vem dentro da cápsula viral formar o DNA viral. Então, transcrição é o DNA formar um RNA mensageiro, e isso aqui que a gente encontra nos retrovírus, a gente chama de transcrição reversa. E a enzima é a transcriptase reversa. Por quê? RNA faz DNA. Nas células normais, DNA faz RNA. Transcrição, transcriptase, polimerase, desidrogenase. Então, o vírus HIV é um vírus que possui dentro dele DNA, não RNA. Mas você não fala que é RNA positivo, nem RNA negativo. Você fala que é um RNA, mas transcriptase reversa, mais a enzima transcriptase reversa. Esse é o primeiro, esses chamam retrovírus. Retro é para trás. O vírus que faz um processo para trás. Ao invés de ele fazer o processo natural dos seres vivos, DNA fabrica RNA, ele é um vírus de RNA que fabrica DNA. Então, o RNA do retrovírus, já sabemos o que é transcrição, já sabemos o que é tradução. Você traduziu um monte de letras na confecção de uma proteína, tradução. Quem faz isso é o RNA transportador, ligando no RNA mensageiro. Então, autoduplicação, transcrição, tradução e transcrição reversa, usando a transcriptase reversa. Agora chegou, eles começaram a observar que existiam alguns vírus de RNA que não tinham transcriptase reversa. Eles não faziam DNA. Então vamos ver o primeiro, que eles chamaram de RNA de orientação positiva. Quando ele entra na célula, o que ele faz? Ele entra na célula e vai até os ribossomos da célula, e lá nos ribossomos da célula, ele faz uma cópia dele, olha a cópia dele aqui, A, C, C, G, U, A, né? Então, ele faz a cópia dele, ele é simples, a cópia dele é A, C li com U, C, C li com G, G, C li com C, U, você li com A você li com U. Então, isso aqui, olha, é a cópia de um RNA positivo. Hoje em dia eles fazem assim, ó, SS mais RNA. É um vírus de sequência positiva, 5 linhas, 3 linhas. Eu recebi um documento como agir na UTI com o paciente de coronavírus, como controlar o aparelho respiratório, porque eu sou médico e trabalho em várias unidades de urgência. Aí faz um pequeno resumo do vírus, do coronavírus. E a primeira frase é, sabendo que é um vírus SS mais RNA, já falando isso, né? Então não adianta você usar transcriptase reversa nele. Você pode até usar uma integrase, inibidor da integrase, mas mesmo assim não tem tido resultado. Eles têm usado algumas drogas, usadas em outras doenças virais, mas não tem tido resultado. Os vírus RNA positivos, eles são de difícil tratamento. A gente não consegue inibir a sua replicação. A gente tem que esperar a queda normal da epidemia, a diminuição da intensidade e da agressividade. Então, quando eu pego esse RNA de fita positiva, ele faz uma fita negativa, que essa fita é 3 linhas, 5 linhas, ela é negativa. Essa fita não é copiada por RNA transportador. Então ele faz uma fita negativa, é um RNA negativo, né? Um RNA de orientação, ele seria SS-. Esse vírus, olha que interessante, isso aqui é a célula. O vírus de RNA positivo entrou na célula, o coronavírus.
entrou na célula e o que ele fez? Ele faz uma fita negativa. E essa fita negativa começa a fazer fitas positivas sem parar, utilizando as polimerases da célula. Então ele começa a fabricar RNA mensageiro positivo. Então ele começa a fazer 1, 2, 3, 4 moléculas. Ele começa a fazer o RNA positivo, que é a cópia dele. Alguns RNA positivos desses, alguns vão fazer os capsídeos, que são as proteínas do vírus. Então, alguns RNA desses vão para o retículo endoplasmático rugoso da célula ou para os ribossomos e vão fazer as proteínas dos vírus. Outros RNA positivos desses, eles serão envoltos pelo capsídeo, né? Olha o corona. Serão envoltos pelo capsídeo e terão dentro dele uma fita de RNA positivo. Então, repetindo, todas as vezes que o vírus tiver um RNA positivo, se eu te pergunto assim, a proteína dos capsídeos são copiadas de quem? Do RNA positivo. Porque ele faz um RNA negativo e o RNA negativo fabrica várias moléculas positivas, que é o espelho dele. E algumas moléculas positivas fazem as proteínas. Então tem uma definição de RNA positivo que fala assim, o RNA positivo é aquele que ao penetrar na célula, o seu genoma, que é o conjunto de bases dele, o seu genoma será responsável pela síntese de todas as proteínas virais. É o que acontece com o coronavírus. Isso é o RNA positivo. Lembrem disso na hora da prova. O coronavírus é um RNA positivo. Portanto, todas as moléculas de proteínas seguirão o genoma do RNA positivo. E por último, para terminar a nossa aula, é o RNA negativo. O RNA de fita negativa, que a gente chama de RNA negativo e que os médicos chamam de SS-RNA, RNA de orientação negativa, quando ele coloca aquela cópia dele, que a gente chama de genoma viral, essa cópia, que a gente chama de genoma viral, essa cópia de DNA, que a gente chama de genoma viral, no DNA, o genoma viral é copiado em proteínas virais. No RNA positivo, o genoma viral é que determina a sequência de aminoácidos nas proteínas. No RNA negativo, não. O que ele faz? Ele faz uma cópia que é uma fita positiva. Ele faz uma fita positiva. E essa fita positiva, ela forma várias fitas positivas a partir da fita negativa. Então, você faz, no final, você faz várias fitas positivas. Mas, e essas fitas vão fazer o quê? Elas vão fazer os capsídeos. E essa fita negativa, ela é copiada de algumas fitas positivas. Para quê? Para entrar dentro do capsídeo e ser levado para outros vírus. Então, qual é a importância de você falar do RNA negativo? O genoma viral não é copiado na proteína. O genoma viral, a cópia do genoma viral, que é o RNA positivo, é que fará as proteínas dos capsídeos. No RNA positivo, o genoma viral determina as proteínas do capsídeo. E no DNA, o genoma viral determina as proteínas do capsídeo. Olha que questão legal que a gente pode fazer. Em quais dos vírus abaixo, o genoma viral não é copiado na formação das proteínas virais, dos capsídeos virais? Resposta: RNA de orientação negativa. Lembrando, né, que o coronavírus é um vírus de RNA positivo. Então, se perguntar assim, durante o processo de duplicação do coronavírus na árvore respiratória humana, dando uma doença grave lá no pneumócito 2, é o nome da célula que ele entra, é uma célula do alvéolo pulmonar. Ele sintetiza novos vírus. Esses novos vírus copiam o genoma viral ou
são produtos da cópia do genoma viral. Copiam o genoma viral. Por quê? Porque ele é de RNA positivo. Se ele fosse de RNA negativo, ele faria uma fita positiva e essa fita positiva sintetizaria as proteínas virais e seria a fita do interior do capsídeo dos novos vírus. Eu queria falar hoje isso. O que é vírus de DNA? O que é vírus de RNA positivo? Vírus de RNA negativo? O retrovírus? Autoduplicação? Transcrição e tradução. E deu tempo da gente falar tudo. Nossa aula acabou e até breve.